Olá, boa noite. Meu nome é Marina Carão, eu sou aluna da terceira série e meu projeto de vida é pedagogia. E estamos chegando ao último bate-papo do nosso dia, desse segundo dia da Feira das Profissões. Foi um dia cheio de apresentações, bate-papos maravilhosos. Começamos com a Giovana, que faz medicina, depois o Jackson, que faz biotecnologia, depois a Kira e algumas convidadas falando sobre intercâmbio. E agora nós teremos o ex-aluno Marco Pedra, que ele faz artes cênicas na Unicamp, que falará sobre o teatro na universidade. Lembrando que nós ainda temos o sorteio, valendo 2 combos da Subway, e para participar basta você comentar interagindo durante o bate-papo. Então, fazendo perguntas, escrevendo curiosidades para o Marco. As perguntas serão respondidas no final da fala dele, tá? Então, agora eu convido o Marco. Para estar compartilhando. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, todos. Agora é com você, Marco. Fique à vontade. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pelo convite. Com certeza dá um grande friozinho na barriga estar aqui com vocês hoje. Teatro na universidade é um tema muito amplo, assim. E eu acho que é importante começar falando que eu sou um aluno do segundo ano da graduação, e aí eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências do teatro na universidade. Se um aluno do mestrado fosse falar, ele poderia falar diferente. Se um aluno do doutorado, se um professor universitário, ou mesmo se uma pessoa da minha turma, que está aí nessa mesma etapa que eu, poderia falar diferente porque as visões são plurais. Então, hoje eu venho aqui apresentar um pouquinho das minhas visões, Eu tenho um imenso carinho pela escola Ivete Sala de Queiroz, e eu acho que o Ivete, já com o clube de teatro, já com a eletiva de artes cênicas, foi plantando assim uma sementinha em mim de querer fazer isso para o resto da vida, assim. E aí eu me formei no Ivete Sala em 2017 e eu fui fazer o Enem, Eu prestei a Unicamp, não passei nem na segunda fase, assim, fui muito mal. E aí eu fui fazer o Enem, consegui uma nota legal, assim, e fui para a UFGD, em Dourados, em 2018. Fiz um ano de cênicas lá. E aí eu vou falando sobre essas etapas e sobre elementos do teatro na universidade que me foram apresentados. Na UFGD, em 2018, eu ingressei pelo SISU, E me mudei para lá. E eu consegui permanecer na UFGD através de uma bolsa. Eu era bolsista de uma bolsa chamada Bolsa Cultura. Então, os alunos poderiam escrever um projeto, enviar para esse edital, para esse programa que a universidade estava oferecendo, e aí alguns projetos seriam aprovados, assim. E aí o meu eu fiquei muito feliz, eu propus um projeto de oficina de teatro. Então, eu dava aula para uma coisa muito especial, assim, no Ivete Sala, porque no Ivete Sala eu tinha o clube de teatro, junto com várias pessoas, a gente fazia várias coisas muito legais, assim, naquele clube, e aí essa experiência eu sinto que já me deu um estofo, assim, para conseguir fazer esse projeto. Então, as minhas aulas eram todas baseadas em um livro que se chama Improvisação para o Teatro, da Viola Spolin, e aí, a partir da segunda metade dessa oficina de teatro que eu ofereci, eu e os alunos, eu dirigia e os alunos que eu tinha encenavam, atuavam na peça
Ponto de Partida, que é uma dramaturgia brasileira do Gianfrancesco Guarnieri, muito, muito, muito importante na minha vida, e depois eu vou falar por quê, né? Atualmente, já adiantando, eu estou fazendo uma IC sobre essa peça. E aí, mas continuando, teve isso, assim, foi uma mão na roda, porque já me dava muitas experiências legais, assim, estar fazendo o Bolsa Cultura pela UFGD, e também me dava um auxílio financeiro, né? Eu conseguia permanecer na universidade por conta dessa bolsa. Além disso, eu vivenciei também uma experiência muito legal em Dourados, que foi o FIT. FIT quer dizer Festival Internacional de Teatro. E aí, nesse festival, muitos grupos brasileiros ou internacionais apresentavam, e aí as peças eram demais, assim, super legais. E aí, esses alunos bolsistas precisavam trabalhar auxiliando na produção do evento. Então, eu era auxiliar de produção do evento. E então eu fazia montagem, desmontagem de cenário, colocava os panfletos assim no hall de entrada, limpava banheiro. E aí essa experiência foi muito enriquecedora, porque o teatro está ali na sua frente, né, em cima do palco, aqueles atores estão atuando, mas existem pessoas por trás fazendo aquilo acontecer. E essas pessoas são as pessoas da produção cultural, que era uma coisa que eu nunca tinha me deparado ou nunca tinha parado para pensar, porque no próprio Ivete Sala a gente se vira, né? A gente se vira e faz e levanta a peça, né? Sempre com muito apoio dos professores, da direção, da coordenação, mas o aluno precisa colocar a mão na massa, o que é incrível, o que é uma experiência engrandecedora. E aí voltar assim para a produção cultural, num evento grande assim, foi muito especial, foi um momento muito querido. E aí, em Dourados, todas as dificuldades de se estar numa universidade a 1.000 quilômetros de casa, né? Então, era uma distância grande, assim, e ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que fazem, conhecia já pessoas que fazem artes cênicas na Unicamp, e aí eu já sabia que o curso era muito legal, e aí eu estava estudando na UFGD, e aí eu pensei, não, mas eu acho que eu vou prestar o vestibular de novo da Unicamp, acho que eu quero fazer o meu curso por lá, e aí eu prestei, nessa segunda tentativa eu consegui. E aí, como que foi? Teve, diferente da UFGD, que foi pelo SISU, na Unicamp, eu ingressei através do vestibular tradicional mesmo. Então, porque hoje tem o Enem Unicamp, não vai ter esse ano por conta da crise sanitária e tudo mais, mas o Enem Unicamp já é uma coisa que existe, assim, é um sistema à parte, mas as artes cênicas não entram nesse sistema por conta da prova de habilidade. Então, eu fiz o vestibular tradicional, fiz a primeira fase, tudo bonitinho, fui para a segunda fase, fiz a segunda fase, depois da segunda fase tinha a famosa prova de habilidades, que é uma prova que acontece em 3 dias, divididas em 3 etapas. A primeira etapa é uma prova teórica. Então, a comissão do vestibular passa para você uma bibliografia, você lê essa bibliografia, e aí chega no dia da prova, eles te perguntam coisas que estavam naqueles livros. Então, você leu, você responde, tudo certinho. Segunda prova que tem é a prova de sala de aula. Essa prova é muito gostosa, assim, é muito legal de fazer, porque você vai ter aula com os professores de lá. E aí é só isso, assim, é ter aula, é ouvir o que eles estão falando, o que eles estão pedindo para o aluno fazer. E fazer, é ter escuta, ter também coleguismo com o outro que está ali na prova com você. E depois tem a prova de palco, que é uma prova. Você prepara uma cena de 3 a 5 minutos, uma cena de um texto que eles colocam lá, e aí eles disponibilizam uma lista de textos, né, no site da Convest. Aí você escolhe um desses textos e faz uma ceninha de 3 a 5 minutos, pode ter uma réplica, ou seja, uma pessoa atuando com você, ou pode ser um monólogo. No caso, esse ano também está diferente por conta da crise sanitária, vai ser aceito só monólogos nesse próximo processo seletivo.
Mas é assim, aí a gente prepara uma cena desses textos, tem uma comissão de professores que estão ali avaliando e tal, e é essa a prova. Bom, dito isso, entrei na Unicamp e agora aproveitar as 1000 oportunidades que a universidade tem, assim. Eu vou falar algumas delas que são as que eu conheço, mas eu garanto para vocês que existem várias outras que eu ainda não conheço, mas que existe, que a universidade é um lugar grande, assim, com muitas possibilidades. A primeira que eu falo é uma que me lembra, assim, a forma que o IVET funciona, assim, a dinâmica do IVET, são os grupos de estudo. Os alunos podem criar grupos de estudo e estudar sobre um determinado tema. Então, por exemplo, tinha um menino que se chama Vitor Hugo. Ele tinha um tema interessantíssimo que ele pesquisava na iniciação científica que ele fazia, de teatro cego. O que é o teatro cego? O teatro cego é muito legal. É um teatro onde o público e os atores estão no escuro, e aí o teatro é totalmente feito sem visualidade, assim. Tá todo mundo no breu, e aí o teatro é feito através do som, né, da palavra, da escuta, através do cheiro, através do paladar. A gente fazia dessa forma. Apresentamos, então, adaptamos um texto do Guimarães Rosa, chamado Os Irmãos da Gobé. Eu fazia parte desse grupo de estudo e foi muito legal, assim, a ideia de um aluno, e aí alunos comprando essa ideia, indo lá também. Então, é sempre essa inter-relação, assim. O teatro é uma arte da inter-relação. Então, é você se relacionando com outras pessoas. Então, muito importante dar essa abertura e construir essa dinâmica com o outro. E o teatro cego é muito interessante também, porque é uma linguagem relativamente nova, assim, que vem sido trazido para a academia, né? Esse lugar institucional. Mais recentemente, é uma linguagem latino-americana, surgiu na Argentina, e ainda são poucos os lugares que fazem essa linguagem. No Brasil, quase não tem. E aí, tá dentro desse grupo de estudo foi, assim, incrível, porque é uma baita oportunidade, é um baita privilégio. Gostaria também de falar de um seminário que estava acontecendo semana passada, que se chama Seminário Mário Santana. Mário Santana foi um professor muito importante da Unicamp de Artes Cênicas. Ele faleceu recentemente. E aí esse seminário Mário Santana acontece, é um seminário da pós-graduação. Então os alunos apresentam o que eles estão pesquisando, como eles estão pensando a cena. E aí os alunos da pós e os alunos da graduação podem participar desse encontro e trocar uma ideia, assim. E esse lugar de troca, como eu disse, é muito importante. Pensando nesse lugar de troca, eu falo ainda do ETU, que é uma coisa muito incrível que acontece entre a Unicamp, a Unesp e a USP. ETU significa Encontro de Teatro Universitário. Então, existe um evento da Unicamp, da Unesp e da USP que os alunos da graduação mostram, fazem um festival, uma mostra das suas produções. Então, as pessoas da Unicamp mostram o que elas estão fazendo na sua universidade, as da USP também, as da Unesp também. Esse evento acontece mais ou menos uma semana, então são alguns dias na Unesp, uns dias na USP, uns dias na Unicamp, e aí tem toda essa integralização, assim, essa relação entre as universidades, né? E é muito legal. No primeiro ano eu participei assistindo só, né? Porque eu tinha acabado de chegar, o ETU acontece em abril. E aí no segundo ano eu estava inscrito assim numa cena que foi selecionada para participar do ETU, que foi a do Teatro Cego. Iríamos apresentar o Teatro Cego no ETU, mas devido à crise sanitária, o coronavírus, mais não 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 houve essa possibilidade, né? As coisas mudaram.
Eu vou falar também sobre o Unicena, que é uma coisa como todas as outras, né? Eu venho falando aqui que são coisas incríveis, e o Unicena também é uma coisa incrível, porque é um evento das artes cênicas da Unicamp, em que cada ano uma turma fica responsável por trazer oficinas de teatro para a universidade, assim. E as oficinas são legais, assim, são legais. Trazem para os alunos. E, e aí, ano passado, eu participei de uma muito incrível que foi feita, trouxeram a Francesca Della Monica, que é uma preparadora de voz italiana. Ela é preparadora de voz de um grupo muito importante, muito famoso aqui do Brasil, que é o grupo Galpão. E foi uma experiência assim de 3 dias, foram 3 dias de oficinas, e muito maravilhoso, assim. É maravilhoso conhecer pessoas que expandem o seu horizonte, assim. Eu acho que tudo que eu venho falando até agora sobre a universidade é essa expansão de horizonte, assim, de ouvir o que o outro tem a dizer e é diferente, é alguma coisa que eu ainda não conheço. Mas aí eu escuto, eu gosto, eu relaciono isso com as coisas que eu conheço e aí a gente vai ampliando o conhecimento, né? Acho que é assim a ciência funciona. Outra coisa bem interessante que a universidade oferece são os projetos de extensão. E aí, o que é o projeto de extensão? Porque a universidade ela tem 3 eixos, né? Que é o eixo do ensino, né? As aulas, da pesquisa, então você vai fazer um projeto de iniciação científica, um mestrado, está trabalhando com a pesquisa, e a extensão. A extensão é levar o conhecimento que está sendo produzido na universidade para fora da universidade. E aí, nesse sentido, a minha turma, no primeiro semestre, a gente produziu uma leitura dramática de um texto chamado Um Dia Ouvi a Lua, do Luiz Alberto de Abreu, um dramaturgo brasileiro. A gente produziu esse texto, no final do semestre a gente apresentou, o dramaturgo foi nos assistir, e o Abreu é um cara muito incrível, assim, muito incrível para a história do teatro. E aí deu um resultado legal. E aí a gente pensou, por que não levar isso para fora, né, da universidade? Criamos então um projeto, sempre um projeto, do mesmo jeito que no Bolsa Cultura escrevi um projeto. Aqui, num Dia Ouvi a Lua, escrevemos um projeto, um grupo, enviamos para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, a PROEC, e fomos aprovados por um edital chamado PROEC-PEX. Aí, com esse edital, a gente conseguiu um financiamento para levar essa leitura dramática para escolas públicas da periferia de Campinas. Nós começamos os ensaios, porque, querendo ou não, a primeira vez que a gente apresentou era numa sala fechada, né, uma caixa preta, 80 lugares, e aí a nossa intenção era levar essas leituras dramáticas para serem apresentadas em escolas, nas quadras, assim. Então é um outro tipo, assim, a voz do ator em outro lugar, o corpo do ator em outro lugar. Então a gente começou os ensaios em março desse ano e iríamos apresentar nessas escolas, mais uma vez barrados pelo coronavírus. E aí esse projeto ele foi prorrogado, né? Agora ele está prorrogado até o final do ano, né? Mas ele ainda vai ser prorrogado por mais um tempo para que a gente consiga realizá-lo. Se na UFGD eu havia falado do FIT Dourados, na Unicamp eu falo, aqui em Campinas, na verdade, eu falo do Feverestival, que é um festival de teatro que acontece em Campinas, pertinho da gente, tem várias coisas legais, assim, e oferecem, inclusive, oficinas. Eu fiz uma oficina com um grupo de Minas Gerais de manutenção direta de boneco, para teatro de boneco, para o ator conseguir manuseá-lo. E muito interessante, assim, um festival realmente muito interessante e que está aqui perto, que acontece todo ano em fevereiro e é incrível, e eu acho que a gente precisa ter conhecimento disso para aproveitar.
E agora eu vou falar uma coisa que é muito singular ao curso de artes cênicas da Unicamp, assim, que é, no primeiro dia de aula, eu me lembro, foi numa quarta-feira, era uma aula que se chamava Formas Espetaculares da Cultura Brasileira. Nós chegamos e a professora falou: vocês, todo fim dessa disciplina, eu sempre ministro essa disciplina, e aí no fim dessa disciplina, os alunos fazem uma viagem de campo para São Luís do Paraitinga. E aí os alunos geralmente dão uma festa, vocês também podem, se vocês quiserem participar dessa viagem, vocês podem vender rifa e tal, e ir para São Luís do Paraitinga para participar da Festa do Divino. A Festa do Divino é uma festa que acontece 7 semanas, se eu não me engano, depois do Carnaval, acredito eu, posso estar errado, mas é um folguedo cultural católico que celebra Pentecostes, então a descida do Espírito Santo nos 12 apóstolos. E aí é uma festa que tem muita brasilidade, e muitos aspectos cênicos, assim, porque a festa cultural, os folguedos, tem aspectos cênicos. Então a nossa sala começou a se organizar, assim, isso é uma coisa que rola mesmo, assim, todo no semestre, fizemos uma festa, conseguimos um dinheiro, fomos para São Luís do Paraitinga, assistimos a Festa do Divino, foi uma experiência muito linda, muito emocionante, e eu com certeza acho que também um jeito de aproximar, assim, a turma, né? Porque o curso de artes cênicas tem também essa característica de ser 25 pessoas. Então é um curso com poucas pessoas, assim. Então acaba que a gente fica próximo. E como todo ano já rola essa viagem, assim, logo no começo do curso, você viaja por 4 dias com aquelas pessoas, já rola uma proximidade. Eu acho que essa dinâmica próxima, cheia de afetos, de você estar ali, é um colega de trabalho, mas é uma pessoa, é um amigo seu. Isso é muito caro ao curso de artes cênicas. Eu acho que precisa ter, porque o teatro é uma arte que fala sobre afeto. Então, não faz sentido se a gente excluir isso do nosso processo artístico, né? Essas são algumas vivências que eu extraí, assim, da UFGD e da Unicamp. E eu termino agora falando como estou permanecendo na universidade, né? Porque se na UFGD eu tinha a Bolsa Cultura, na Unicamp hoje eu desenvolvo uma iniciação científica financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Mas antes de tudo, o que é uma iniciação científica? Iniciação científica é quando o aluno tem uma ideia, tem uma tese, e ele elabora um projeto para estudar sobre essa ideia. E aí, no meu caso, a minha IC, minha iniciação científica, se chama A Encenação de Ponto de Partida em 1976, um estudo dos elementos épicos brechtianos. E aí eu vou explicar melhor no finalzinho o que é o elemento épico brechtiano, né? Muito difícil, mas a IC ela tem uma metodologia para acontecer. Então, por exemplo, vou ler livros que falem sobre o teatro épico de Brecht. Vou ler livros que falem sobre a encenação de Ponto de Partida em 1976. E a partir dessa metodologia, você tem o objetivo de alcançar alguns resultados. Então, eu vou escrever um artigo científico com base nas informações que pesquisei. Vou montar uma leitura dramática deste texto. Esses são alguns resultados esperados da minha pesquisa mesmo. E aí eu termino falando sobre o teatro épico, assim,
eu acho que quando eu falei já dos folguedos, dos ritos religiosos, a gente já pode ver o teatro épico acontecendo. Teatro épico é um gênero. Existe uma teoria dos gêneros. Eu conheci essa teoria a partir de um cara chamado Anatol Rosenfeld, que postula que existem três gêneros. Existe o gênero dramático, que é o gênero do teatro, onde as coisas se dão a partir do diálogo. Existe o gênero épico, que é o gênero da narração. Então, quando você pega um conto, um romance, tem lá, era uma vez, tem uma história contada, isso é épico. E existe o gênero lírico, que é o gênero da poesia, da música. E aí, o que seria o teatro épico? Seria pautado, como é teatro, é parte do gênero dramático, e como é épico, tem narração. Então, em vez das pessoas se falarem, em vez da peça toda acontecer através de diálogo, as ações podem se desdobrar a partir de uma narração. Então, se fala do que já aconteceu, se narra uma história que já passou. O épico é um pouco disso. É um tema meio complicado, eu só estou me debruçando sobre isso agora, porque eu tinha falado sobre a minha pesquisa, mas é isso, eu acho que espero ter sido claro, assim, né? Ainda é um tema, como eu disse no início, muito amplo e são muitas coisas. Então, falei de grupo de estudo, de seminário, de encontro, de IC, de projetos de extensão. E aí, agora eu estou disponível para tirar dúvidas. É isso. Oi, Marco. Perguntaram a Aninha qual a mensagem que você tem para aquelas pessoas que têm interesse em se aprofundar no meio artístico, mas ainda tem dúvida, medos. Eu acho, eu estou aqui falando sobre teatro na universidade, eu acho que é bom começar respondendo essa pergunta, frisando que isso é uma possibilidade para se aproximar do teatro, que existem formas tão incríveis e tão válidas quanto assim. Então existe teatro amador, existe conservatório, né? Aqui em Campinas a gente tem o Conservatório Carlos Gomes, em Hortolândia tem um curso técnico gratuito que é a Escola Augusto Boal de teatro. E então eu acho que se uma pessoa tem esse interesse, se ela tem essa curiosidade, ela pode se aproximar do teatro de diferentes formas. E eu acho, no meu mundo ideal, o teatro deveria ser empregado na educação, assim, educação básica. Eu acho que o teatro é uma arte que tem singularidades e traz sabedorias que só ele pode trazer, porque só ele tem aquelas especificidades. Então, eu acho que se uma pessoa já tem uma coisinha assim, um pouquinho de interesse, é legal ela ir conhecer, porque ela pode estar deixando de ter uma experiência incrível. Entendi, legal. A Ana Flávia ela escreveu que a oficina do Ivete Salo ano passado foi incrível, só me fez me apaixonar ainda mais pelas artes cênicas. Ah, que legal! O Ângelo, da diretoria, colocou super fã deste grande artista. Ah, muito obrigado. Fico muito honrado. Aí a Ana Flávia perguntou: você sempre quis artes cênicas ou havia outro PV em mente? Ah, eu acho que eu sempre quis, assim. Eu acho que eu não tinha outros PVs em mente, assim, quando eu cheguei no Ivete Sala, já fazia um tempo que eu tinha começado a fazer teatro. E aí no Ivete a gente vai fazendo as oficinas a gente vai fazendo os clubes, as eletivas, e aí quando eu vi eu já estava tão imerso que não tinha outra opção senão prestar artes cênicas no vestibular, assim, não tinha, qualquer outra coisa parecia meio absurdo, então foi meio isso. Então, as experiências que você obteve no Sarau te ajudaram a desenvolver seus projetos na faculdade, a ter certeza do que você realmente queria, que era ir para essa área? Com certeza, assim,
É legal porque agora eu comecei esse projeto de ser que eu falei, e aí um dos objetivos é dirigir uma leitura dramática. E eu não sei, assim, o Ivete foi o lugar onde eu comecei a dirigir, assim, se a gente não tivesse tido essa abertura, se eu não tivesse tido essa abertura, né, não sei. Então, com certeza, foi o lugar onde eu ganhei autonomia. Essa escola é Então, com bem. certeza. E o sarau, né? Esqueci de falar do sarau, mas. E o sarau muito completo, né? Porque tem toda a coisa da encenação. Então, você tem que se preocupar com a luz, como que a gente vai fazer, e os figurinos, e o cenário, e o público. E aí é apresentado no Paulo Freire, assim, é gigante aquele teatro, né? 450 lugares. Então, com certeza, é uma experiência muito agregadora. Essa escola só proporciona coisas maravilhosas, né? A Ana Flávia ela perguntou o que mais gosta em seu curso. Que eu mais gosto, Uhum. eu. Ai, é tão difícil é, porque eu gosto de tudo, assim. Mas eu acho que a própria o próprio plano pedagógico que o curso tem, a gente começa fazendo a gente começa fazendo improvisação, assim, é a nossa disciplina eixo, então a gente está lá imerso na improvisação. Aí no segundo ano a gente faz princípios da ação cênica, e agora nesse semestre que eu estou, a gente começa a fazer linguagens. Então a gente vai tendo contato com o texto, a gente vai fazendo pequenas cenas, e aí no terceiro e no quarto ano a gente faz uma coisa que se chama PIC, que é Processo Integrado de Criação Cênica. E aí, o PIC é uma peça, então a gente faz uma peça por semestre, e aí em cada peça a gente estuda um tema. Então, tem PIC que é direcionado ao teatro épico, que eu tinha falado agora há pouco. Tem PIC que é direcionado ao realismo. E aí, eu acho que essa trajetória é uma coisa que eu gosto muito no curso, assim faz muito sentido, assim, a gente olha e é perfeito, assim, vai fazendo tudo muito sentido. Aí a Beatriz ela perguntou qual a maior dificuldade para fazer as iniciações científicas. Eu acho que eu posso falar mais sobre elaborar uma, assim, porque eu mandei o meu projeto no dia 17 de junho, e aí no dia 1 de setembro eu fui aprovado e hoje é dia 14 de outubro. Então eu comecei há muito pouco tempo a fazer a iniciação científica, projeto mesmo. Mas eu comecei a escrever em dezembro, terminei em junho, foram 6 meses. E aí eu acho que você escolhe o tema e aí você vai pesquisar sobre, pelo menos o que aconteceu comigo, sobre ele descobre que tem um mundo assim. Querendo ou não, a iniciação científica é um primeiro, pode ser um primeiro contato com a pesquisa acadêmica, assim. Então, o conhecimento sobre aquele assunto não vai se esgotar na iniciação científica, mas é muito doido porque você fica querendo ler tudo e saber tudo sobre o assunto e é muita coisa e aí eu acho que tem uma coisa de se aceitar simples assim, aceitar que você vai conseguir até certo ponto e é isso, e que é um projeto, né, que você ainda vai fazer a pesquisa, mas a gente sempre ouve que tem que ter muito domínio sobre aquilo que você está falando no seu projeto, então a gente fica meio desesperado de preciso que seja bom, e aí nisso você pode entrar numa de querer conhecer tudo sobre o assunto, sendo que não é essa a ideia de uma IC. A Ana Flávia ela perguntou se você teve apoio da sua família. Sim, sim, eu acho que sim. É, eu acho que
Eu tinha falado, assim, que foi uma coisa que foi emergindo, assim, do Ivete. E aí, quando chegou no vestibular, qualquer outra opção parecia meio fora. E aí eu acho que a minha família foi embarcando junto, assim. E aí, quando viu, tudo foi muito naturalmente. Não teve essa coisa de falar, ai, vou fazer cênicas. Quando, sei lá, quando eu fui prestar, já era meio esperado que eu fosse por esse caminho. A Bia, ela perguntou se você prefere fazer apresentações de comédia ou tragédia. Ah, eu acho que é legal um pouco de tudo, assim. Acho que a gente. Acho que é legal estar aberto, assim. Mas isso é uma pergunta interessante, porque. E de falar, assim, de não afirmar logo de cara, tipo, comédia, tragédia, de se colocar nesse lugar de estudante, assim, de nem conheço comédia direito, nem conheço a tragédia direito. Então, talvez eu fale, ai, não sou tão fã da tragédia, mas talvez eu ainda nem tenha me debruçado o suficiente sobre ela para entendê-la. Então, é sempre uma escavação. Aí a Beatriz perguntou, na faculdade, como são as aulas? É legal falar isso nesse momento de quarentena, porque agora é em forma remota, né? E aí, no começo, sei lá, né? No começo você pensa, meu Deus, não tem como acontecer aula de artes cênicas de forma remota, é impossível. Mas aí tem, né? Tanto tem que acontece. E aí a gente está nesse processo agora virtual que tem sido muito engrandecedor, né? Se eu falei que o caráter do curso é uma coisa da dinâmica com o outro, agora nesse remoto a gente está com o outro, mas a gente está através de uma tela. E então, na verdade, você está sozinho na sua casa. E aí eu acho que isso exige uma disciplina de fazer as coisas assim, sabendo que você está sozinho. Mas a pergunta dela foi, eu acho que mais sem ser esse momento remoto, né? E aí tem as aulas teóricas, tem as aulas práticas. A gente tem aula num prédio que se chama Pave Arts, e aí esse prédio tem salas, o chão é sempre muito propício para atividades, então tem chão de madeira e chão de linóleo. E aí a gente faz as atividades nesses ambientes. E, e aí é muito diverso, assim, porque tem desde a aula que é teoria, então é pegar o livro, e é ler, e é anotar, até aulas improviso, né? Que você vai lá e joga um jogo com o seu colega de cena e que, claro, tem uma teoria por trás, né? Da mesma forma que a teoria também não se fecha na teoria. A teoria existe para dar suporte à prática. No caso do teatro, e não faria sentido existir um livro de teoria só por existir assim, se não houvesse a prática teatral. Então as coisas se relacionam. Mas existem essa diversidade nas aulas, que às vezes uma aula você sentado na cadeira, às vezes uma aula você fazendo jogos cênicos. Aí perguntaram aqui, o que te motivou a mudar o seu estilo? Na época desse estilo mais tradicional e agora está mais arrojado. Eu não sei. Eu acho que assim como escolher cênicas foi uma coisa meio naturalmente, assim, foi indo. Mas eu me lembro, assim, nossa, na escola sempre o cabelo muito bem cortadinho e sem barba nenhuma, tudo muito certinho, né? E eu acho que fui eu acho que transparece. Talvez agora eu esteja também mais arrojado por dentro. E aí talvez isso esteja transparecendo por fora. Mais uma coisa que foi num fluxo.
aí eu gostaria de te pedir se você deixa uma mensagem para aqueles alunos que gostariam e querem seguir o campo da arte, né, ir para artes cênicas, e para aqueles alunos que também ou vão ingressar na faculdade o ano que vem em outros cursos, para aqueles que ainda vão continuar no ensino médio, para os professores. Aham. Eu acho que no caso, dos alunos que querem fazer cênicas, assim, uma coisa que eu diria é aproveitar a escola mesmo, assim, porque é um lugar que a gente tem muita abertura para fazer experimentações e para começar a pensar o teatro, assim, para quem quer fazer cênicas, para quem quer fazer alguma coisa relacionada. E aí, para os alunos, no geral, assim, que vão prestar o vestibular, eu acho que é tirar um pouco, talvez, o estigma do vestibular de ser essa coisa grandiosa e impossível, porque não é. Existem alunos que todo ano passam e que todo ano entram na faculdade. Então não é impossível, não é impossível e cada vez mais a faculdade está ficando melhor, porque ela fica melhor porque ela está ficando mais diversa, porque ela começa a incluir alunos que antes não ocupavam esses lugares. E esses alunos são alunos de escola pública. Então eu acho que aqui falando para os estudantes do IVET que vão prestar o vestibular não é impossível, com certeza não é impossível. E se você se planejar, claro, é difícil assim, tem todo um sistema aí, mas eu acho que o próprio vestibular, a coisa está mudando assim. E eu acho que é uma experiência muito bacana e que talvez seja meio chato esse momento de estudar para o vestibular, mas ele passa. Você não vai ficar estudando para o vestibular para sempre. Vai passar. Então é isso. É um momento que talvez valha muito a pena, né? Entendi. Então, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, por vir aqui contribuir, contar a sua história, dividir conosco algumas experiências suas que são assim incríveis. Te desejar muito sucesso nessa sua carreira aí. Você é incrível, você atuando é sensacional. A Unicamp tem um ator na mão aí e agradecer por mais uma vez por ter aceito o nosso convite e espero que você possa voltar mais vezes para dividir conosco suas experiências. Eu que agradeço, assim, muito obrigado pelo convite. É uma honra que guardo essa escola no meu coração com muito carinho. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. Aí o Ângelo ele escreveu assim: muito bom, Marco. Todo sucesso do mundo para você. Torço muito para te ver ainda nos palcos, na praça, nas telas. Que legal. Muito, muito obrigado. Fico honrado, é isso. Não consigo achar outra palavra, é uma honra. Mais uma vez, então, muito obrigada. Bom, e as ganhadoras do nosso sorteio, do nosso último bate-papo, que foi sensacional, é a Ana Flávia, da segunda série, e a Beatriz Ribeiro, da segunda série. E aí vocês podem ir saindo na escola retirar na segunda-feira, tá bom? Mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer pela participação de todos vocês durante todos os bate-papos que a gente teve durante o dia, que foram sem dúvidas maravilhosos e que contribuíram muito para o nosso desenvolvimento, tanto acadêmico quanto pessoal. E tenho certeza que vamos levar para sempre um pouquinho de cada um pouquinho do que cada um deles falaram. Então, mais uma vez, obrigada pela participação, uma boa noite e um bom descanso para todos.